Boa tarde, pessoal. Hoje estamos aqui com o Dr. Gregório Kaminski, né? Luiz Kaminski, né? Isso. Ele que é advogado, mais alguma coisa que... mais alguma especialidade? Olha, Fernando, boa tarde. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. Além de advogado, eu já fui tanta coisa. Já fui vendedor, já fui estudante ainda sou. Já fui mineiro. Né? Mineiro também? Mineiro também. Trabalhei numa carbonífera do Rio Deserto. E sei as dificuldades de um mineiro que passa todos os dias. Eu também já trabalhei na Eliane, na cerâmica Eliane, já fui ceramista, já fui leiturista da Celeste, inclusive, eu que fazia leitura, enfim. Sério? Sim, eu tenho bastante experiência na área empresarial, tenho bastante experiência. E o doutor é aqui mesmo? Sim, eu sou natural da Mina Nova, bairro Mina Nova. Eu sou filho de Geraldo Kaminski, em memória, falecido há 3 anos, e foi mineiro aqui em Lauro Miller. Ele se chamava capataz antigamente, né? E foi encarregado, no fim ele foi supervisor, inclusive aqui da mina Barro Branco, no Guatá, né? E deixou muitos amigos, enfim, ele deixou um legado muito interessante, muito bom mesmo. E também sou filho de Maria Dalva Antunes Kaminski, que também é residente, e estamos aqui de Lauro Miller mesmo, né, na comunidade de Mina Nova. E como é que começou a trajetória do... Então, né, Fernando? Lá da infância. A minha infância, sim, como todos, eu tenho 48 anos, a minha infância eu passei no bairro Mina Nova, somos em 3 irmãos, e faz 3 meses que eu perdi um irmão. Teve um problema de saúde, faz 3 meses, ainda dói um pouco o coração, né? A nossa família ainda está em luto, mas tem ele, o nome dele era Geraldo Kaminski Filho, né? Eu sou o segundo do meio, Gregório Luiz Kaminski, e a minha irmã, Aline Kaminski. Nós moramos em Lauro Miller, minha irmã mora em Lauro Miller, e a minha mãe também hoje está morando em Lauro Miller, e eu também, né? Então, a nossa infância foi praticamente, ocorreu toda na Mina Nova, no tempo antigo, né, quando não tinha celular, né? E a gente brincava, jogava futebol, jogava bola, como se dizia, né, até a noite, e chegava todo encardido em casa, né, e a mãe mandava tomar banho. Tínhamos um time, né? É impressionante, Fernando, porque geralmente eu sempre ficava por último. Mas quando eu levava a bola, todo mundo queria que eu ficasse no time melhor. É impressionante, não sei porquê, mas enfim, faz parte. E por último também. Por último também. Aí teve um dia que eu ganhei uma bola de futebol no Natal, e aí eu que vou escolher o time hoje. Vem cá, tu, os melhores para fazer um time melhor. Porque daí eu mandava, era o dono da bola. Então, assim, foi uma infância bem bacana. É diferente de hoje, né? Hoje as nossas crianças, elas estão muito ligadas à internet, né? É muito celular, é muito computador. Eu tenho 2 filhos, tenho um filho de 22 anos, que faz faculdade de Direito, e tenho um filho menor de 10 anos de idade. Esse menor, ele, computador, jogos, e às vezes eu fico pensando, poxa vida, como é diferente de hoje para antes, né? Como a nossa geração, né, foi criada de uma forma diferente. Eu não sei se isso atrapalha muito a criação das crianças, mas eu creio que nosso tempo era mais divertido. Aproveitava mais, né? As coisas simples, jogava bolinha de gude, jogava peão, biloquê também, é isso? Né? Isso. Tinha Tinha o tempo do ourinho ou não? Ourinho. A gente andava assim, catando nos bares, tinha aquelas caixinhas de cigarro. Cara, até hoje tem várias marcas na cabeça que a gente... mas essa aqui é legal, essa aqui é bacana, eu não tenho. E tipo assim, a gente hoje, se tu for lá mostrar isso aí pra uma criança, você vai te chamar de doido, né? Vai chamar de doido, principalmente se tu vai ver na capinha da carta de cigarro, tem até uma doença, né, pra chamar a atenção, pra não pegar, né? Então, assim, poxa, a minha infância, como eu falei, foi na Mina Nova, depois viemos morar na cidade de Lauro Miller. A minha mãe queria vir morar em Lauro Miller, e meu pai nasceu praticamente ali na comunidade de Mina Nova.
E nós ainda temos essa morada lá, que hoje é um sítio. E ele faleceu com 76 anos, né? Praticamente morou a vida toda ali, sabe? E moramos em Lauro Miller por 6 meses. E nesses 6 meses, o meu pai, todo dia, seu Geraldo, todo dia com a bolsa nas costas, voltava para Mina Nova. Ele passava o dia lá, só ia pra dormir. Só dormir. Tava no semiaberto. Semiaberto, regime semiaberto. E assim, chegou a uma conclusão que a gente parava mais no sítio e no fim nós voltamos para Mina Nova. Depois nasceu a nossa irmã. Ah, ficaram só 6 meses na cidade? 6 meses na cidade, 6 meses. E o meu pai não se deu na época, enfim, não gostou. E aí nasceu a Aline, né? Até hoje eu lembro muito bem do nascimento dela, quando ela veio para casa, enfim, do primeiro chorinho, né? E hoje já está com 36 anos, ela tem uma menina, tem uma filha que é a Maria, nosso xodó, nosso amor, e eu lembro muito bem da Aline. Então são coisas que ficam marcadas na cabeça da gente, sabe? E depois ali na Mina Nova eu comecei a trabalhar na Cerâmica Eliane. Eu trabalhei por 4 anos e meio na Cerâmica Eliane. Isso, tinha quantos anos? Eu comecei com 19 anos. 19 anos. E antes trabalhava na roça, no caso? Meu pai tinha criação, tinha gado, né, leiteiro, nós plantávamos arroz, feijão, mandioca também, enfim, tudo para consumo. Nessa época meu pai também trabalhava, depois ele se aposentou e eu comecei a trabalhar. Comecei a fazer a parte dele. E eu lembro que eu levantava 2h30 da manhã, todos os dias. A minha folga era 5 por 1, ou seja, eu trabalhava 5 e folgava um dia na época. E eu lembro que todos os dias a minha mãe levantava, primeiro que eu, chamava eu, fazia o café, isso era 2h30, eu tinha que sair de casa 3 horas. A minha casa, Mina Nova, eu acho que dá o quê? Uns 2 quilômetros até onde se chama Coletora hoje, onde passava o ônibus. E eu andava ali 3 horas da manhã naquele trajeto, todos os dias, né? Durante quanto tempo mesmo? 4 anos e meio. Então assim, via muita coisa de noite, muita coisa, só não viu fantasma, não viu mais que dava medo. Não, ainda bem que eu não vi, né? Ainda bem. Então, aí eu chegava em casa, trabalhava, pegava lá às 5 da manhã e largava 1h da tarde e voltava para casa. O trajeto era bem cansativo. Eu lembro que só a viagem já chegava lá cansado. Trabalhava no que lá? Eu trabalhava na classificação dos azulejos. Pensa que é pesado e é pauleado, 8 horas direto. E aí chegava em casa, eu almoçava em casa 2h30 da tarde, descansava um pouquinho e eu estudava também. E eu lembro que depois, trabalhei 4 anos, depois eu trabalhei na Celeste. Mas estudava, já cursava a faculdade, não? Já cursei administração. No início eu cursei administração. Na verdade, eu fiz administração na Unibave. Eu não me formei em administração, mas eu não lembro por que o motivo agora, mas eu não terminei o curso de administração. E depois eu comecei a trabalhar novamente, só trabalhar. Trabalhei como leiturista na Celeste por 4 anos. Que é o cara que vem... ainda é meu amigo, meu irmão, meu parceiro, o Paulo, vou chamar o Paulinho, né? E é um cara... Mas agora já tá, agora já sai na hora. Já sai na hora. Não, e antes, assim, a gente fazia a leitura num determinado dia, depois, a cada 15 dias, tinha que fazer para entregar a fatura. Então, assim, eu conheço praticamente Lauro Miller inteiro, né? Geograficamente. Inclusive os cachorros também, cada casa que tinha um cachorro, a gente não conhecia esse cachorro de um mês pra cá. Porque a gente tinha muito temor em cachorro, meu Deus do céu. Mas era o osso do ofício, tinha que enfrentar. E naquela época tinha os relógios entrando nas casas. Exatamente. Não, tu tinha que entrar dentro da casa. E aí de ti se tu não entrar, né? Então, assim, foi muito gratificante, foi assim... E levou uma mordida de cachorro? Cara, eu levei. Mas é impressionante, cara. Tinha uns traiçoeiros que ele não te mordia de frente. Quando tu tava trabalhando, mordia a perna do cara, quando o cara tava com a calça rasgada embaixo, mas fazer o quê, né? Então, assim, foi bacana, foi legal, foi interessante. E isso me ajudou bastante. Isso cresceu na vida, a gente conheceu muitas pessoas boas, de todas as índoles. E também, aí eu sou meio empreendedor, sabe, Fernando? Então, eu abri uma empresa de conserva de ovo de codorna. Sério? Sério. Quantos anos?
acho que foi em 2012, o ano de 2012, me falha a memória, conserva o jogo de codorna. Cara, eu cheguei a ter um aviário com 5.000 codornas. Ah, tu tinha um aviário? Tinha um aviário que... Ah, eu achei que tu comprava o ovo. Então, aí assim, no início eu tive o aviário, né? Eu tive o aviário e tive a empresa. Tinha um local, era uma empresa mesmo, uma cozinha industrial, enfim. Tinha um registro estadual, né? A gente era assim, bem estruturado. Exatamente. E também assim, bem fiscalizado também. Nossa. Mas fazia parte. Sim. Tinha que ter as normas, enfim, sanitárias tinham que ser respeitadas. E então, nós vendemos para vários supermercados. A rede Bistec, a gente vendia para eles. São Pedro, os supermercados da região, na época a gente fornecia. Mas Sim, e assim, era top. Muitas pessoas falam até que a gente ajudou na densidade demográfica das pessoas, porque deu ovo de codorna, aquela história toda, né? Mas enfim. Ajudou a taxa de natalidade subir. A taxa de natalidade Laura Miller. Então, assim, foi bem bacana. Foi bem, assim, e daí por isso que eu te falei, que eu fui vendedor, fui empresário, fui de tudo na vida, sabe? E de onde é que surgiu essa questão de... Já tinha essa questão de empreendedorismo dentro de ti ou não? Já tinha. Eu gosto de empreender, eu gosto assim de fazer diferente, de uma coisa, poxa vida. Lauro Miller é tão carente de empresas assim que poderiam, a gente viaja, conhece outros lugares e poderia ter pessoas assim com mais incentivo, sabe? Que com certeza tem muita gente querendo colocar o seu próprio negócio, né? Cursos, enfim. Cara, eu tive essa dificuldade lá atrás. Eu trabalhei por 10 anos na empresa. Eu acho que se eu tivesse assim, uma base, um suporte, um incentivo, até do próprio governo também, porque eu era pequeno, enfim, eu poderia até hoje, né, nesse segmento. Mas não, eu optei por partir para uma outra área, a área do direito. E uma coisa interessante também, Fernando, a área do direito. Quando eu comecei a estudar, a primeira vez que eu comecei a ver que, não, eu gosto da área do direito, foi numa mina de carvão. Cara, foi na mina de carvão. Dentro da mina trabalhando? Dentro da mina, tá? Eu no subsolo, lá na Rio Deserto, lá no Itanema. Eu trabalhava num chamado cabeçote. Cabeçote é onde via a correia, o carvão passar para não deixar engalhar com as pedras, né? Enfim. E é um trabalho solitário, sozinho. Aí eu lembro que na época, poxa vida, tem que fazer alguma coisa para mim. E aí eu gostava de estudar. Gosto ainda até hoje. O chamado concurso público. Eu adoro fazer. Concurseiro. E numa dessas eu me inscrevi para um concurso e eu levei a Constituição para baixo da mina. E aí tinha um biquinho de luz, né? Tinha uma lâmpada acesa para ver na correia e tal. E eu comecei a dar uma olhadinha, surgiu um tempinho ali, eu comecei a olhar a Constituição. Eu disse, meu Deus, que coisa bacana, cara. As leis do Brasil, tem que ser por aqui, aqui é o norte, uma base. Isso começou a me chamar a atenção. É isso, poxa vida, por que não no direito? Por que não tentar? E não foi fácil, tá? Não foi fácil. Primeira coisa, não tinha recursos, né? A minha família... Tinha quantos anos na época? Eu tava com 32 nessa época já, 32 anos. Eu já era casado também e tinha família e assim, não foi fácil. E eu lembro que, não, eu vou enfrentar. Eu lembro que eu trabalhava de madrugada, pegava às 11 da noite e largava às 5 da manhã. E aí o que acontecia? Eu pegava na escola, a faculdade começava às 7 às 10. Da faculdade eu ia de carro, na época. Da faculdade eu já ia direto para a mina. Já trabalhava de madrugada. E aí eu chegava em casa mais 7 e pouquinho, descansava. E à tarde eu trabalhava na empresa de conserva. E à noite para a faculdade. Então era só dormir aí. Era assim, foi uma época assim, bem puxada a minha vida. Bem puxada. Eu praticamente assim, não tive férias por um bom tempo, né? E eu lembro até hoje de um professor meu, eu sentava no cantinho, lá no fundão, turma do fundão, mas eu era de boa, era quieto. E às vezes eu estava lá cansado num canto, assim, tentando estudar, tentando me concentrar.
às vezes os olhos não deixavam, enfim. E teve um professor que disse assim, o Kaminski, ele chamava de Kaminski, o Kaminski, eu não sei o que acontece com ele. Às vezes ele está quietinho na dele lá, pensativo, mas é o jeitinho dele. Eu não quis nem falar, mas assim, é porque ele não sabia a minha realidade. Não sabia que eu nem dormia, praticamente. Então, assim, foi assim, lutado. Foi lutado. Na época, como eu te falei, eu não tinha muitas condições financeiras de pagar meu estudo. A minha mãe, ela praticamente todos os meses, ela e meu pai dividiam o salário deles, dele principalmente, e me ajudavam a pagar a faculdade. Então, isso aí é uma coisa que a gente, tudo que eu faço hoje, primeiramente a Deus, mas minha mãe, meu pai, com certeza no céu, eu tenho que fazer bonito, tenho que fazer bem feito, pelo menos para honrar o que eles fizeram por mim. Então, assim, essa a minha questão da área do direito, até começar a advogar, eu tenho muita participação na minha família. O meu tio, que mora em Curitiba, também me ajudou muito, o tio Ledo, o tio Valério. Então, assim, eu sou muito família. E eu olho para trás e vi da onde eu saí, eu vi daquela criança lá atrás, com sonhos de ser cantor, de ser camisa 10 do Flamengo, Pô, nossa! Então, aqueles sonhos de criança, E a gente... de ser cantor também. Cara, eu era muito bonito, Diferente de hoje. Como o tempo muda, Nossa, os cabelos mudam também, Eu que diga. Nossa! Então, assim, a gente tinha sonhos, Mas eu olho para trás e vejo que valeu a pena. Valeu a pena. Tudo na vida, se a gente tiver um foco, tiver um objetivo, a gente chega lá. E principalmente ter Deus no coração, olhando para frente sempre. Dificuldades, todos têm. Vai muito da maneira que tu encara os teus obstáculos. E eu, como eu te falei, eu tive minhas dificuldades, as pessoas só olhavam para mim e diziam assim, não, Gregório, tu não vai chegar lá, tu não tens condições, tu não tens... Falavam isso? Falavam, em vez de ficar em casa descansando, não, eu ia muitas vezes de ônibus, eu buscava forças onde não tinha. Deus me deu um presente de ficar com saúde para enfrentar, às vezes a saúde emocional não estava legal, não estava bacana, chega em casa, às vezes tem problema, chega no trabalho tem problema, chega na faculdade tem problema, mas assim, a gente tem que ter força e fé sempre e lutar. Eu acho que a gente precisa sempre ter condições e colocar na nossa mente que a gente pode chegar lá onde a gente quiser. Pode demorar um pouquinho, mas a gente chega. Tu começaste quantos anos na faculdade de Direito? 32. Se formasse com? Eu comecei com 32 e me formei com 38. 38 anos. Aí, então o pessoal vê que nunca é tarde, também. Nunca é tarde, Fernando. Eu sempre converso com as pessoas, as pessoas mais novas, inclusive, às vezes, eu não gosto de estudar. Cara, o tempo vai passar da mesma forma. Tá? Utilize teu tempo para alguma coisa, porque lá na frente tu vai ver, poxa vida, por que eu não fiz? É uma coisa que, vamos supor, são 5 anos, de faculdade, então, se tu fazer ou não, vai passar um tempo. Exatamente, Fernando, exatamente. Assim, o teu tempo vai ter. Se tu quiser estar em casa, assistindo televisão, vendo novela, vendo jogo de futebol, ou sair, passear, ou se tu tá num banco de faculdade, o tempo vai ter, tá? Vai de ti aproveitar a oportunidade. E ver o que tu quer lá na frente também. Exatamente. Hoje, graças a Deus, hoje sou conhecido na área do direito, Eu tenho meu escritório em Lauro Miller, trabalho na área previdenciária, na área trabalhista, civil, então, assim, graças a Deus, a gente tem um reflexo muito bom, bem profissional, bem excelente mesmo na área do direito. E também... hoje eu faço parte da diretoria da OAB, aqui da subseção de Lauro Miller e Orleans. Então, para quem começou lá do início e olhar assim, não, vai chegar lá na frente, entre praticamente ser um diretor da OAB da região, isso assim me deixa muito feliz, sabe? É como se fosse um trabalho bem feito. Não, deu certo. A recompensa? A recompensa, valeu a pena.
E interessante essa questão, como tu falou, né? Tu não perder as raízes, né? Tu vê desde sempre, tu vê de onde que tu veio. Exatamente. O meu pai é muito conhecido aqui na cidade, principalmente os mineiros mais antigos, mineiros assim, mais velhos, enfim, que se aposentaram e trabalharam com ele. E o meu pai sempre teve esse dom de ajudar as pessoas, né? E quando eu estava com ele no centro da cidade, passava os aposentados, um dia do pagamento, no começo do mês, eles se encontravam, ô, seu Carlos, como é que tá? Enfim, eu sou assim, suspeito de falar, Fernando, mas muitas pessoas agradeciam ele no momento. Seu Jausa, agradeço por tudo que o senhor fez por mim, pela minha vida, pela minha família, né? Se não fiz nada, imagina, não, o senhor fez, o senhor me defendeu, o senhor me ajudou quando mais precisava. E assim, é uma honra, tá, Fernando? Uma honra, assim, muito grande. E um dia eu falei pro meu pai, se for somente a metade do senhor para mim, já tá ótimo. Porque, como se diz, né, quando a gente ajuda o outro, né, ecoa na eternidade, né, as coisas depois, o universo conspira a teu favor, né, e eu sempre tenho fé e busco, né, sempre ajudar as pessoas. Uma coisa que me deixa muito assim lisonjeado, trabalho bem feito, é quando eu consigo ajudar as pessoas na minha área. Eu acho que eu recebo bem mais assim pela felicidade, pela gratidão de ajudar as pessoas. Eu acho que eu puxei isso da minha mãe, do meu pai, enfim, e assim eu acho que Deus, na infinidade da sabedoria dele, não, eu acho que o Gregório pode ajudar as pessoas na área do direito. Eu poderia ser mineiro, poderia ser empresário, poderia ter várias outras nichos, né, outras profissões, mas na área do direito eu creio que eu me completo mais ajudando as pessoas. E por que tu parou com o negócio de codorna ali? É porque a cidade estava crescendo demais. Eu ia te falar isso. A cidade estava crescendo. Aí não tinha território para todo mundo. Foi. Não, então, voltando à questão da conserva do de codorna, eu tive, né, um galpão lá com mais de 5.000 aves, só que é um bicho muito sensível na nossa região. Ele assim, a codorna, quando é muito quente, é calor para elas. E quando é muito frio, também tem que ser o meio termo. E a mortalidade dela é muito alta. Um plantel, todo dia tem uma mortalidade alta. E assim, tu tem que repor. E aí, no fim, o que eu fiz? Eu estava terceirizando a produção. Estava comprando? Comprando os ovos, né, de terceiros. E aí, eles me traziam de caminhão, já fazia todo o trabalho ali. Só fazia parte da conserva. Exatamente. Eu tive máquina de descascar ovinho de codorna. Tem máquina de descascar? Tinha, nossa. E era 1.000 ovos por minuto. 1.000 ovos por minuto. E fazia o invase, era feito todo o trabalho, né, ali pelas normas sanitárias exigidas, né. E no fim, aí depois... Chegou aos funcionários? Chegamos até 3 funcionários. Então eu fazia a conserva, eu fazia a rotulagem, eu fazia a entrega, fazia o pagamento, fazia inclusive, colocava até nas gôndolas, nas prateleiras do mercado. Promotor de vendas. Então, assim, foi, como eu te falei, como experiência, a experiência de vida, inclusive, me serviu bastante. A gente tem uma bagagem muito grande com relação a isso. E a questão da empresa, Lauro Miller poderia também ter outras empresas, microempresas. Não é fácil hoje em dia, eu sei que não, mas alguns lugares não servem. Por que Lauro Miller não dá? Então, Orleans, não vamos nem tão longe. Exatamente. Então, assim, poderia ser diferente. Poderia sim. Eu acho que quem tem força de vontade e se tiver um apoio governamental, tá? Isso desde o município, estado, união, enfim, eu acho que poderia ter bem mais empresas, bem mais funcionários, bem mais economia girando dentro de uma própria cidade. E daí tu parou, resolveu parar com tudo? Foi. Aí eu parei com a relação ali. Nessa época, Fernando, em 2012, eu tenho um amigo, um irmão, é o negro, a gente chama de negro da agropecuária. É o
Jadson Mouro. Ele tem uma agropecuária no Treviso. E sempre foi ligado à política, ele danado. E eu sempre gostei dele. Enfim, eu comecei a conversar com ele mais na época ali das conservas, que eu comprava o milho na agropecuária, onde ele trabalhava. Ah, então a proximidade foi como Foi, cliente. foi. E daí, como ele gostava de política, ele foi candidato a vereador. Só que quando ele foi para sair mesmo de candidato, ele disse, Goi, meu apelido, Goi, eu não consigo, tu vai para mim? Vai no meu lugar? Eu disse, cara, eu estou estudando, eu faço faculdade à noite, a correria de conserva, uma coisa e outra. Não, vai para mim, me ajuda. Mas aí tu vai, já que tu gosta de política, vai, experimenta. Aí, cara, e agora esse desafio? Isso faltava 2 meses, Fernando, para o pleito. E eu lembro que disse, eu vou aceitar, tá? Mas eu vou aceitar com o pé no chão. Sabendo que os outros candidatos já começam a fazer campanha 1 ano antes, né? Sim. E, rapaz... Chama de quem já está lá dentro, é muito mais exatamente, fácil, né? Exatamente. E aí, dizia assim, eu vou te ajudar, enfim, eu vou te dar o suporte possível. Mas eu sabia que era difícil, sabia que é difícil. E daí, tá. Eu resolvi vestir essa camisa e me candidatei, né? 2012, tá? Eleição de 2012. Eu lembro que eu fiz... Olha, Fernando, não deu 2 meses de campanha, porque à noite eu fazia faculdade e eu trabalhava na empresa também. Daí tu teve que... Tudo junto, cara. É o que eu tô dizendo que é de muita experiência, é muita coisa. E eu fazia campanha, fazia entrega nos supermercados e à noite fazia faculdade. Né? Compilado. Fácil, tranquilo, né? Aí, rapaz, eu sei que eu lembro, foi feito 207 votos. Bastante. Foi bastante. E meu pai, meu Deus, meu pai ajudou um monte, o Nego ajudou, minha família toda estava envolvida. Porque tem aquela questão, eu vou entrar, mas eu não quero fazer feio. Sim. Né? Pelo menos eu quero fazer o máximo de votação, enfim. Sei que é difícil, mas também não... Exatamente. Vou morrer, mas vou morrer atirando. não vou entrar pra passar vergonha. Exatamente, por aí. Então, assim, eu fiz esses 207 votos. Faltou muito pra se eleger? Então, né? Acho que foi 100 votos, mais ou menos. Dizer, não deve ter sido muito, né? Porque... Nos 100 votos eu creio que dava para chegar. Mas assim, serviu como experiência. Mas foi bem até Foi bem. Pelo tempo e tudo. Fernando, eu digo assim para as pessoas, se tiver possibilidade, vai. Sabe por quê? A política te dá experiência. Mas tu vai conhecer as pessoas que estão ao teu redor. Tá? Tu conhece muita gente. Tu conhece as pessoas que nunca te viram. Tu conhece pessoas que entram dentro da tua casa, porque tu vai conhecer realmente quem são as pessoas, quem são teus amigos. E tu vai assim conhecer pessoas que de outros segmentos, que vai te agregar valor, né? De respeito, de conversas, de coleguismo, de amizades, enfim. Isso é interessante, para todo mundo é interessante. A política, eu gosto da política. Eu acho que poderia nosso município estar melhor do que está hoje, né? Existem projetos que quando as pessoas entram na prefeitura, no governo, dependendo, fazer uma propaganda, eu vou fazer tudo. Ninguém faz tudo. É impossível, né? É impossível, né? As pessoas às vezes elas se iludem, e as pessoas que tentam iludir, né? Dizer assim, eu vou resolver o problema da cidade. Não consegue. Ninguém conseguiu, né, até agora, enfim, não vai conseguir. Mas eu tenho certeza que as pessoas, os nossos governantes poderiam fazer melhor, né? Poderiam ouvir as pessoas. Porque, por exemplo, você mora aqui no Batá, né, e eu moro no centro, e tem uma pessoa que mora no Arizona. Cada local tem uma necessidade diferente. Sim. Né? Mas difícil aquele governante, difícil aquele prefeito, governador que chama só, meu amigo, vem aqui, vamos conversar. Vamos tomar uma xícara de café. Qual é a tua necessidade lá? O que precisa? O que está acontecendo no teu bairro? Não, dificilmente acontece isso. A pessoa às vezes chega lá, eu sou executivo hoje. As pessoas trazem as informações, mas não, às vezes não, como se diz, tira, né, da cadeira e vai atrás para saber realmente qual é a necessidade. Como
como eu te falei, não vai resolver tudo, mas pelo menos vai ter um contato a mais com as pessoas. E tu vai ver as prioridades também. Exatamente, exatamente. É por isso que existem poucos políticos que fazem isso, né? E tem essa dificuldade, né? Quando é época de eleição, a pessoa vai numa casa, vai fazer visita, tomar café, enfim, mas depois que ganha, depois ela se distancia, né? De uma forma ou de outra se distancia. Só aparece de 4 em 4 anos. Exatamente, infelizmente, né? Enfim, eu acho que poderia melhorar. Eu tenho essa questão política, inclusive até alguns amigos me falaram o seguinte: Camilo, por que tu não te candidata a prefeito, a vice-prefeito? Não, calma. Isso aí ainda é lá pra frente. Isso aí as coisas vão tudo no seu devido tempo, né? Mas... Sobre a questão política, né? A gente vê aqui muita questão de politicagem, né? Principalmente a questão partidária, que eu acho que é uma coisa que também prejudica muito o município, né? Sim. E assim, ó, como é que tu conseguiu conciliar a faculdade, a empresa e como não conseguir esses votos? Então, Fernando, foi um desafio, né? Como eu te falei, foi um desafio muito grande que eu aceitei, né? Foi um convite. E eu te digo assim, serviu, tá? Eu não sei como conseguir tanta coisa fazer ao mesmo tempo. Se Deus dissesse assim, Gregório, tu vai fazer isso e aquilo. Não vou conseguir, mas a gente consegue dar o jeito. Mas assim, eu tentei diversificar, ou seja, fazer um roteiro. Né? Assim, olha, até o horário eu faço uma determinada atividade. Fazer uma programação, planejamento. Aí tu consegue fazer. Mas assim, não, agora vou sobrar um tempinho e vou fazer isso. Não. Porque senão tu pega tempo da outra tarefa que tu tem que fazer. No fim, tu não consegue fazer nada. A política eu fazia nas horas que eu tinha tempo, porque eu tinha outras prioridades no momento, que era me formar em direito. Estava quase no fim da faculdade já? Na última fase. TCC, faculdade, provas, estágio, Casa da Cidadania, que eu fiz na Unibab em Orleans. Então, assim, foi muita coisa num período só. E realmente os neurônios bateram direto, assim, não tinha mais paz, né? Então, poxa vida, mas valeu a pena, sabe? Valeu a pena. Tudo na vida da gente vale a pena, desde que a gente tenha amor e foco para fazer e fé, sempre. E depois disso, teve mais algum caso de política, não? Não, Fernando, eu sempre estive envolvido, assim, com relação a ajudar alguns colegas, alguns amigos, né? Eu sempre gostei, eu acho que tá no sangue isso, sabe? Meu pai também foi candidato a vereador. Ele foi também, eu ia te perguntar se tinha na família. Foi candidato. Na época que ele foi candidato, ele perdeu por 5 votos. Nossa! 5 votos na época. E no antigo PFL, que estava antes, PFL. E isso há muito tempo já. Então ele perdeu por 5 votos. Então faltou muito pouco para ele naquela época. E daí o meu avô que se chamava Gregório, eu tenho um nome por ele, Gregório, ele gostava muito de política. Só que naquele tempo antigo era na bala, né? O negócio era mais pesado, o negócio era mais complicado. Mas assim, não era pacificado. Não, o negócio era pesado. Eu sei que isso veio puxando de geração em geração. O meu tio também, por parte da minha mãe, Mandioca, né, foi vereador várias vezes aqui na cidade, né? E tem esse perfil político na nossa família, assim, que envolve, e a gente gosta. E quando faz algo que gosta, como diz aquele, mais que se incomode... Não, meu Deus, sabe que tu não tem paz, né? Mas assim, Fernando, eu acho que a gente puxa, sabe, do lado de mais é pelo outro, pelo próximo, a gente queria fazer alguma coisa. Eu, pelo menos, quando eu fui candidato, eu disse, assim, Deus me deu a oportunidade de ser vereador, né, eu vou tentar fazer o máximo possível para ajudar as pessoas. E tu lembra qual era a tua proposta? Primeira coisa, ônibus de faculdade de graça naquela época. Não tinha? Tinha ônibus, mas tinha que pagar. Então não tinha gratuito? Não, era diferente, né? Por isso que tu ia de carro, no caso. Daí tinha que gastar do mesmo jeito. E saíam elas por elas, que se chama.
Então, assim, a questão de educação, que é o que a gente estava vivendo no momento, né? A questão de emprego também, né? A questão de turismo, agora que está sendo bem difundido, inclusive tem até uma associação aqui no município, né? Bem legal, bem bacana. Talat, né? Talat, a gente tem que dar os parabéns para esses jovens, essas pessoas que, né, que vestiram a camisa, que estão indo para frente, estão buscando recursos, está difundindo a nossa cidade, isso é muito bacana, a nossa serra, né? E, inclusive, é muito lindo isso, mas poderia ser feito isso lá atrás já. Né? Já é muito avançado agora, né? Exatamente. A gente está atrasado em relação a isso. Se os outros prefeitos, né, independente de partido A, C ou B, tivessem, pelo menos, não, vamos focar no turismo, né? Hoje tem essas pessoas, né, mas poderia ter criado um grupo lá atrás, que hoje a gente estaria colhendo os frutos, né, lá de Nós trás. estaria plantando ainda, Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, a nossa serra hoje, o nosso cartão, enfim, é muito bonito, enfim. A nossa cidade, Lauro Miller, Fernando, tem muitos pontos turísticos, né? Existem muitas pousadas, enfim, mas poderia ser bem mais difundido, bem mais falado. A gente conhece outros locais, outros lugares menores que Lauro Miller, que tem, assim, uma gama de turismo. Nova Veneza é um belo exemplo. Exatamente. Exatamente. Tem o Carnaval de Veneza, que vem pessoas de outros estados para participar, né? Claro, eles têm méritos, inclusive, mas assim, voltando para a nossa cidade, no nosso centro de Lomila, temos aquela praça enorme lá atrás, né? É bonito, é bonito. Só que por que não fazer uma praça diferenciada, como se faz em Orleans, uma praça diferenciada como Nova Veneza, por exemplo, para as crianças, né? Hoje, a nossa cidade, com relação a parques para criança, tem um parquinho no Arizona, eu levei minha menina algumas vezes, ela fiquei com medo, porque a estrutura não dá uma segurança 100%. Eu vou trazer pelo parquinho daqui, tipo, as grades muito próximas ali dos brinquedos. Exatamente, é uma coisa bem planejada, né? Então, assim, a gente nota isso, que, comparando, né, locais, poderia ser bem mais difundido. A questão do turismo, por exemplo, tem alguns projetos, né, que existem, mas Lauro Miller, a nossa praça, né, poderia ter uma praça coberta, diferente do que está agora, enfim. Mas é difícil. Não é nada fácil, né? Mas poderia ser diferente. Poderia ter uma situação bem melhor, né? E poderia, por exemplo, a nossa praça, aquele tamanho todo, poucas pessoas no nosso município andam naquela praça ali, somente na parte da frente. Poderia fazer quadras de parquinhos para as crianças, para as famílias finais de semana. Lá eu digo que Nova Veneza tem uma gôndola, como se fosse né, para Veneza. As pessoas vão lá bater foto, né? Sim. São coisas diferentes. Aqui em Pedras Grandes também, eu soube que o prefeito teve no Ministério da Aeronáutica buscando uma aeronave para trazer para Pedras Grandes. Para ser assim, já tem até um trem, né? Sim, que eles bem na praça ali, né? E uma cidade muito menor também, né? Exatamente, Fernando. É isso que eu chamo a atenção, sabe? Por exemplo, Pedras Grandes não tem serra, igual a Lauro Miller tem. Né? Na verdade, qual é o lugar que tem a estrada mais espetacular do mundo, né? Exato. Então, assim, poderia muita coisa ser mudada, sabe? Eu tenho assim, pensamento, eu tenho ideias que poderiam, poxa vida, ajudar, né, a crescer, a agregar. Como eu te falei, não, vou resolver o problema, a gente resolve. Não existe pessoas para resolver. Existem grupos de pessoas. Eu entendo que não é o Fernando que vai conseguir dar a volta na cidade. Não, é eu, Fernando, outras pessoas que conseguem somar, sabe? Eu acho que é por aí que consegue mudar a cidade. Mas aí que vem a questão, como eu te falei, a questão da politicagem de atrapalhar, entendeu? Porque assim, tu pensa assim, vamos supor, tu é de partido A, tu é de partido B e o fulano é de partido C. Aí tu no teu mandato, tu começa a construir para si. Sim. Entendeu? Tem esse pensamento. Sim. Aí eu vou lá e digo, não, realmente é um projeto bacana, eu vou dar continuidade. Mas o que eles pensam? Um começa, vamos supor, se ele não for terminar, ele já nem vai começar porque
quem vai ganhar os méritos vai ser o próximo. Exatamente. Entendeu? Então, tipo, essa questão de politicagem que atrapalha muito. Muito. Sabe? Eu digo até ali na própria praça mesmo, como citou um exemplo de politicagem, foi feito, me ajuda a lembrar, tem um quiosque no meio da praça. Tipo, um negócio de piscina. Sim. Nunca foi usado, né? Nunca foi usado. Porque foi um prefeito que fez, os outros não deram continuidade. Então, porque o mérito, né, seria de quem fez. Então, assim, poxa vida, isso atrapalha muito. Em vez de a cidade ir para frente, vem para trás. Porque o meu partido é X, que é melhor do que o Y, porque o prefeito tal é melhor do que o ex-prefeito e vice-versa. Isso não agrega valor nenhum, gente. Não agrega. Isso só puxa para trás. Mas é porque o meu partido vai ganhar. As pessoas, às vezes, Fernando, elas defendem siglas partidárias, letras do alfabeto, e não defendem pessoas. Em vez de defender crianças que vão precisar de um futuro diferente, porque muitas crianças hoje crescem na cidade e vão embora por não ter oportunidade, as pessoas ainda ficam brigando por política. Ficam brigando por siglas partidárias. Ficam brigando por interesses próprios. Sim, esse partidarismo que é muito... Exatamente. E aí, quem paga essa conta? Somos nós. Somos nossos filhos. Somos nossos netos. Então, assim, eu entendo que a gente precisa mudar esse comportamento, essa mente. Não vai ser do dia para outro. Tá? Isso já vem de geração. Eu creio que vai demorar um certo tempo, mas precisamos começar. Não vai ser da noite para o dia, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Tentar, pelo menos, falar o que realmente é real, o que pode ser benéfico para a cidade de Lauro Miller. Não somente por questão partidária. Mas eu acho que hoje ainda mudou um pouco, ainda já disse, né? Tipo, vamos tirar pelo tempo do teu pai ali, o tempo do meu avô, era tipo... Exatamente. Nossa, antigamente era muito... E como eu te falei, não vai ser da noite para o dia, vai ser por gerações. Sim. Meu pai foi uma geração, né, que teve... Eu lembro nas campanhas dele, tinha um bloquinho do PDS, um bloquinho do PMDB. E aí cada um ficava fazendo rixa de um para o outro. E assim, e às vezes ia nas vias de fato, sabe? Sim. Nas vias de fato, assim, já começava a brigar. E hoje a coisa também existe, mas não tão naquela proporção antigamente. As leis também mudaram. Sim. Com relação... hoje tem responsabilidade fiscal, né? Hoje existe, né, mais fiscalização, diferente de antigamente. Mas, assim, realmente, ainda existe essa questão partidária que atrapalha muito. Só que existem pessoas, Fernando, a nossa geração e as gerações que estão vindo já estão com uma mentalidade diferente. Tá? Pelo menos eu tenho fé que daqui a pouco umas gerações, talvez nossos filhos, vão deixar um pouco de partido, de um pouco assim de pensar nelas mesmas e pensar o todo como uma cidade. Isso vai ganhar a cidade, vai ganhar as pessoas, vai ganhar todo mundo junto. E até vou te dar um exemplo muito claro, assim, né, de não pensar em todo, foi, eu não sei se soube aqui do Guatala que teve eles tiraram o campo ali e colocaram, fizeram uma pracinha, estão fazendo, na verdade, né, está em processo de construção ainda. Então, tipo assim, foi feito tanto que teve A, B e C ali que foram contra, porque tinha que manter o campo e tal, sendo que o campo estava esquecido, a grama estava dessa altura assim, entendeu? Então, para mim, indiferente se fosse A que fizesse, se fosse B ou que fosse C, entendeu? Era pro bem da comunidade. Tipo, o campo estava lá parado e tudo, não foi uma coisa que, o campo estava ativo e a pessoa foi lá e simplesmente quis tirar. Não, estava esquecido, então assim, é mais fácil tu estar lá, né? Tu estar no local e ter a lembrança do que tu estar lá perdido e ninguém foi. Justamente, concordo contigo. Até porque mais pessoas vão se beneficiar. Sim. Um campo de futebol, eu também já fui jogador quase profissional. Não fui fazer teste no Criciúma. Mas lá na época de 91, eu era bem falado. Tu tinha? Sim, eu tinha carteira profissional, tinha tudo.
Mas, enfim, Fernando, com relação ali ao campo de futebol, é esporte, eu gosto de futebol, eu fui jogador, só que assim, a gente não tem que pensar somente naquele local como só para 22 pessoas. Né? Sim. Tem que pensar como um todo. Por exemplo, hoje um campo de futebol te traz lazer para determinadas pessoas. Mas, dependendo, se tem possibilidade de agregar mais valor para uma família que tem criança, por exemplo, no parquinho, que precisa, às vezes, brincar com a mãe. Por exemplo, tem pais separados que precisa brincar com a mãe. A mãe não vai num campo de futebol, né, com o filho ali, brincar de futebol com o outro. Às vezes vai, às vezes, enfim, né, cada caso é um caso. Mas eu digo assim, se, por exemplo, aqui como no Guatá, que foi feito uma pracinha que pode agregar valor para as famílias ao todo, e não somente... Para abranger um público maior, né? Exatamente. É isso que eu chamo a atenção. Pensar como um todo. Pensar assim, que quanto mais pessoas se beneficiar, melhor. No nosso tempo, quando a gente era gurizote, nós jogávamos futebol no campo de chão, sem grama, sem nada, o pé no chão. Descalço. Exatamente. E futebol a gente joga em cima do morro, na descida, né? Não, tinha um campinho aqui atrás, aqui, cara, que era uma descida. Então, dá um jeito, a gente dá um jeito. E assim, com família, com criança pequena, não. Né? Tem que ter um local apropriado, um local preparado. E tem que ser uma coisa bem feita. Então, assim, eu sou muito família, eu gosto de ver as crianças brincando, gosto de ver os pais sentados em redor das crianças, curtindo o momento, porque se não está ali, Fernando, assim, num momento de lazer, está em casa assistindo uma televisão, está em casa no celular, está em casa vendo vídeo, uma coisa assim. Não que isso é pecado, isso é errado, não. Mas tu tens que ter um tempo de lazer para tua família, né? Então, assim, qual é o nosso local, assim, hoje, que a gente possa levar a nossa família, assim, com segurança? Existe pracinha, assim, a gente não é cego, é óbvio que existe. Mas poderia melhorar. Poderia trazer mais situações, mais entretenimento, né? Poxa vida, aqui na nossa cidade, final do ano, eu digo final do ano porque tem aquela carretinha do Natal, né, que vem as crianças, tá carregado de gente, assim, carregado de crianças, o espírito natalino. Teve uma festa agora há pouco tempo, também teve isso aqui na cidade de Lauro Miller. Então, assim, poxa vida, vamos fazer mais vezes por ano, vamos fazer um evento, vamos trazer... né? Coisa mais cultural, né? Exato. Exatamente. Essas coisas assim que faz a gente assim se alegrar, que faz a família estar unida, que traz pessoas, traz eventos. Algum tempo atrás teve uma festa do colono, do agricultor Lauro Miller. Teve eventos, shows nacionais, né? Faz tempo isso. Então, assim, sim, até vinha numa crescente bem boa. Exatamente. E depois parou, não teve mais nada. E do nada, né? Do nada, exato. Então, por que não vamos resgatar isso? As nossas antigas festas de colono, que ia ter, enfim, são coisas assim que poderia chamar turismo, poderia chamar pessoas, por exemplo, existe hoje artesanato na nossa cidade, né, que poderia ser difundido nessas festas, né? Poderia, quanto mais apresentar esses trabalhos, mais a economia da cidade poderia crescer. Só que não se vê. Orleans, outras cidades próximas, a gente vê que tem eventos grandes, né? Mas é difícil, temos problemas. Tá, mas lá atrás tinha problema também. Conseguiram fazer. Por que hoje não dá certo, né? Então, assim, eu posso, né, ser um sonhador, mas pelo menos eu gostaria de ser um sonhador visando o melhor para as pessoas, visando um futuro diferente, né? A questão de educação também. Eu faço minhas doações, eu não gosto de falar, mas minhas doações assim, para a questão da educação, eu dou cadernos, livros, porque, Fernando, a base de uma sociedade é a educação. Eu acho que se a pessoa não tem uma educação sólida, muitas crianças hoje poderiam ter uma oportunidade, outros jovens poderiam ter oportunidades diferentes e não tiveram porque não tiveram educação. Então, e falando ali na já questão do turismo, né, uma coisa que tinha uma precariedade muito grande, a estrada. A nossa estrada que agora está tendo essa reforma, né?
Então, assim, ó, eu vi muitas vezes, isso eu vi de forma direta. Uma vez eu vi de forma direta, eu vi um motoqueiro caindo porque ele caiu num buraco. Sim. Aí tu imagina assim, ó, tu acha que vamos supor, o doutor vindo para uma cidade, ir lá pega a tua família às vezes e, vou lá para a serra, ir lá de longe para ir para a serra. Chega aqui, estoura o pneu do carro, aquele transtorno todo, tudo. Então, tipo, quanto que perde nisso, entendeu? A credibilidade da serra, a serra é bonita, mas até chegar lá tem tem 20 quilômetros de estrada de chão seria melhor, digamos assim. Eu presenciei, Fernando, faz um tempinho já. A estrada tá boa, ou agora, Sim. né? Estão fazendo uma capa asfáltica, enfim. Mas teve um tempo ali que estava muito precário. Sim, estava péssima, né? E teve uma situação, se não me falha a memória, foi no sábado à tarde. Tinha um carro, tava macaqueado, e tinha um rapaz lá, precisava uns 40 anos mais ou menos, trocando o pneu do carro. E tinha uma senhora que estava com o bebê no colo. Eu parei o carro e aí fui oferecer ajuda. Aí disse, não, o que tinha acontecido? Não, aquele buraco ali atrás, ele não somente furou o pneu, mas ele entortou o aro, quebrou o aro. Não, tu queres que eu ajude vocês a levar até a borracharia? Aí vocês, a gente tem para ir no Urubici. Eles estavam vindo ainda? Eles estavam de viagem. Então, assim, a gente tá aqui, eu não sei me fale mais, eles eram de Florianópolis, ou Balneário Camboriú. E eles eram turistas. Sim. A gente queria conhecer a serra, tá? Mas não me falaram que a serra, para chegar lá, tinha que passar por uma estrada tão danificada, tão perigosa como tá. E depois, praticamente, eu quase pedi desculpas para eles, porque a gente, poxa vida, a gente, né, mora no local, Sim. né? Mas eu ofereci ajuda para eles. Eles até agradeceram, tá? E inclusive assim, só que assim, ficou uma mancha, uma marca naquela família. Se realmente tivesse um investimento, se tivesse um cuidado melhor com as rodovias, né? Eu creio que essa família, por exemplo, estaria seguindo viagem, conhecendo, teria uma imagem diferente da nossa cidade, pelo menos da nossa estrada, né, para chegar a nosso baluarte, a menina dos olhos, que é a nossa serra. Só que eles tiveram um problema. Isso, um casal, né, que tiveram. Imagina quantos outros tiveram problemas piores, inclusive às vezes até com acidente. Sim. Né, Fernando? Então, assim, poderia questão governamental, municipal, mas a estrada é estadual. Não tem problema, tá? Acampa, fecha, faz alguma coisa. Porque daí, vai resolver? Talvez não vai, mas vai chamar atenção. Sim, tipo quando o pessoal até brincava e botava, eu lembro que Exato. Botava um negócio pescando ali. Exatamente. A mídia social hoje faz isso, né? Então, assim, poxa vida, a nossa serra também, né, há pouco tempo atrás estava fazendo aquelas construções, aquelas coisas ali de contenção ali, né? Contenção, exato. Com a natureza não se brinca. Muita chuva agora, enfim, teve quedas de barreira. Mas eu te digo assim, existiu há muito tempo atrás sem iluminação. Né? Ficou um tempo bom. Um tempo muito bom, né? Sem iluminação. E isso também denegria, né, um pouco a imagem. Poderia ser melhor, sabe? Mas eu não tenho dinheiro, não sei o quê. Poxa vida, será que existe mesmo? Será que não existe dinheiro ou não existe falta de vontade, né, de ajudar? Porque tem que ter força política. Tá? Muitas coisas tem que ser, a política tem que ir lá em cima cobrar. Mas não é fácil. Claro que não. Ninguém diz que é. Mas pelo menos assim, faz o teu trabalho. Porque a pessoa está lá para isso, né? Exatamente. Está sendo paga. O nosso dinheiro está sendo pago o governador, o prefeito, o vereador, para ir lá buscar o recurso, para ir lá atrás para nos ajudar. Inclusive, até é bom ressaltar isso, que até a viagem, inclusive, a gente paga. Exatamente. Então, assim, não é tirado nada do bolso. Né? E assim, nós todos seremos promovidos com isso. Né? Então, assim... Quem buscou também vai ter os seus méritos. Com certeza, né? Com certeza. E vai haver outras famílias. Porque eu voltando a esse exemplo que eu presenciei,
essa família vai falar para outras famílias. Sim, de forma direta já perdeu credibilidade com ele. Exatamente. Vai falar assim, olha, a estrada até chegar lá é complicada, é perigosa. Sugiro não ir à noite. Sim. Sugiro de dia. Ou vai pela do Corvo Branco, entendeu? Exatamente. Tá? Então, assim, ó, são comentários que poderiam deixar de ser feitos. Né? E outra coisa, vamos supor que uma situação dessa ocasiona um acidente fatal. Sim. Vai desviar de um buraco e bate de frente com um caminhão, com uma carreta, né? E às vezes, poxa vida, o preço que se paga, às vezes por uma pequena camada asfáltica, enfim, às vezes é muito caro. Né? Então aí, por isso que digo, a questão política também, ela envolve vidas de pessoas. Virando as costas para esses problemas que a gente tem hoje na nossa cidade, vira as costas para muitos problemas maiores, né, que pode acontecer. E que podem ser evitados, né? Exatamente. E outra questão também é da saúde, né? Então, né, Fernando? Eu acho que o principal é a saúde e a educação, né? A nossa educação é prioridade, a saúde também é prioridade no nosso município. Eu tenho um pensamento comigo, né? Questão de mentira. Fernando, ó, eu vou fazer isso. Vota em mim que eu vou fazer isso. Não faz. Não mente, porque depois tu não consegue cumprir. É feio, é pior. Porque nós vamos aumentar. Eu estou falando na questão de município. Sim. Né? Porque nós vamos fazer. Vamos abrir a maternidade. Até hoje falo isso, a maternidade. E vamos ter vários médicos, vários especialistas. Mas olha, a gente acompanha muitos clientes, né? Muitos clientes com questão de problema de saúde. Não é fácil, tá? Conseguir consultas, exames. Tem que entrar numa fila, tá? Mas isso é problema de Lauro Miller? Não. Não vamos também dizer que é só daqui. A questão também envolve município, envolve governo do estado, envolve governo federal. Só que assim, poderia melhorar. Ou pelo menos falar, pessoal, a gente não está conseguindo atingir a meta, né? O hospital está dando tanto de despesa por mês, a prefeitura repassa tanto, tá? Mas a gente não está conseguindo trazer os médicos que a gente falou que ia tentar, pelo menos. A transparência, né? Exatamente. Tá? Ser o mais claro possível. Né? Eu digo para o povo, olha, a gente não está conseguindo. Não é porque eu não quero. Não, é porque realmente já não estamos atingindo o objetivo. Né? Ser o mais claro possível. Porque assim, se não chega informação para mim, Fernando, é como se mas por que está acontecendo? Por que não existe isso? Sim. Mas às vezes o prefeito, a prefeita, tentam fazer o máximo. Só que ele não tem essa transparência. Né? Não fala, não estou conseguindo. Mas isso vai resolver? Não vai, mas pelo menos a pessoa vai saber que a coisa... Vai estar ciente, né? Exatamente, né? Vai estar ciente do que está acontecendo e às vezes vai, de repente, não fazer uma cobrança mais acentuada, sabe? Ou pelo menos vai tentar outros meios. Às vezes até de forma, vamos dizer, com terceiros, né? Eles chegam e falam assim, mas a saúde está isso. Não, mas peraí, tu ouviu quando falaram que tal motivo, por tal motivo, entendeu? Né? Não é? Dificilmente um governante fala isso, viu? Dificilmente. Eu, pelo menos, eu não ouvi, né? Não chegou essa informação comigo, né? Que o nosso município gasta tanto com relação numa mídia social, né? A gente tem especialista e tal. Talvez até tenha, né? Mas eu, pelo menos, não chegou essa informação. Eu acredito que deve ter no portal da transparência pela questão de obrigatoriedade, né? Mas não, assim, também eu acho que de eu querer demonstrar o motivo, né? Exato. Até porque, Fernando, assim, o portal da transparência, muitas pessoas não têm acesso. Sim, principalmente o pessoal mais velho, né? Exatamente. Né? Que não tem, às vezes, vão lá no radinho. Vão lá ou via as rádios do município, aí eles passam, né, o que eles querem, enfim, a situação. Só que não chega, às vezes, a informação que deveria chegar a essas pessoas. Né? E são as pessoas que precisam mais, sabe? As pessoas mais de idade são as pessoas que precisam de um tratamento de saúde mais adequado, né, que precisam mais. Muitos, né, no nosso município não têm acesso à saúde que deveria ter. Digo isso porque
a gente chega a uma certa idade, começa a aparecer bastante problema de saúde. E às vezes não tem condições. Né? Hoje uma consulta médica, dependendo da especialidade, é 300, 400, 500, 600, dependendo. Só a consulta, né? Só a consulta. Depois tem mais a medicação, depois tem mais o exame. E às vezes a pessoa recebe um salário mínimo. Como é que faz? Como é que come? Como é que se veste? Como é que paga a água, energia? Como é que se vive? Então, assim, é difícil, tá? É muito difícil. A transparência em todos os setores, eu creio que é de extrema necessidade. A questão da prefeitura, eu não sei quanto está gastando, eu posso ver na questão da portal da transparência, mas assim, hoje tem que fazer um questionamento. Será que realmente o hospital ele está se mantendo? Hoje é uma fundação, né, recebe, né, valores, enfim, para se manter. Mas hoje, por exemplo, eu comparo como se fosse Cocal do Sul. Cocal do Sul tem um postinho de saúde lá, tem vários médicos, mas não tem um hospital. E Cocal do Sul é uma cidade, em vista de Lauro Miller, bem mais rica. Sim. Né? Hoje tem empresas lá fortíssimas, inclusive multinacionais. Por que eles não fazem um hospital lá? Ah, mas a gente não tem dinheiro para pagar o hospital. Ah, mas a gente tem convênio com o hospital de Criciúma que é pertinho. Ah, mas se tivesse um hospital aqui, seria interessante para o município ou não? Tem que fazer alguns questionamentos, né? É igual São Luís era outra cidade, uma cidade muito bem desenvolvida, questão de empresas, tudo. Sim, e não tem um hospital também. Exatamente. Então, assim, só que lá não tem hospital, mas tem profissionais. Sim. Né? Aqui no nosso hospital, quanto que precisa para manter ele? É uma estrutura enorme o hospital. Enorme, muito grande. E às vezes nem é usado tudo dela, né? Exatamente. E outra coisa, é uma despesa grande. Então, assim, qual é o fluxo de pessoas, né, que ficam ali, os empregados, os profissionais, tudo tem que ser olhado. Energia. Tudo, inclusive a questão da energia. É um tema interessante, Fernando. Eu sou MBA também em Direito Tributário. Fiz lá pela Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. E na minha conclusão de curso, tinha que montar um projeto. E nesse projeto eu fiz sobre a questão da iluminação pública, da energia. E eu fiz aqui no hospital de Lauro Miller. Eu fiz esse projeto no Lauro Miller. E aí, na época, eu apresentei para o secretário do hospital, acho que é Diego Cifuentes. Ah, tá, sei. É Diego Cifuentes, acho que é isso. E eu apresentei para ele, na época, o projeto, e ele parabenizou, enfim. Na época, por ano, eu conseguiria diminuir R$5.000 de energia elétrica do hospital. Por ano. Sim. É um valor mínimo, mas assim, mas no mandato já dá 20 mil, né? Exatamente. Então, assim, isso no ano. E às vezes o ano vai aumentando cada vez mais os valores, enfim. Então, assim, por que não tinha esse projeto antes? Por que não foi feito? Então, assim, existem pessoas, né, para questionar. Realmente nós precisamos do hospital, a prefeitura dá conta, enfim. Cara, não tem problema, não sou contra. Muito pelo contrário. A questão de saúde é prioridade. E oxalá que todo município tivesse um hospital que pudesse atender a sua demanda, a sua população com excelência. Não é fácil, não é fácil. Mas assim, o que eu não concordo é, por exemplo, uma pessoa precisar de um exame e ter que esperar vários dias na fila. Às vezes anos, tá? Não sei, caso de anos. Exatamente. E às vezes precisando com uma certa urgência. Eu já vi situações, já deve ter visto mais que eu, com certeza, de que o paciente foi chamado depois que morreu e que chamaram ele para determinado exame. Exatamente. Não, eu tive clientes. Não, já tô vendo. Com certeza tem muito mais casos do que eu. Sim. Aí, inclusive, a família me mandou até um comunicado. Olha, doutor, olha o senhor de idade tinha falecido. Olha, eu lembro do atendente. Olha, o seu José, por exemplo. Sim, o seu José, semana que vem é a consulta dele. Na semana passada tinha enterrado o seu José. Tinha morrido.
Então, assim, pessoas que poderiam, Fernando, ter um acesso maior à saúde, sabe? Poderia, assim, ter um diagnóstico mais preciso antes, poderia ter um controle melhor da saúde. Então, assim, eu não concordo com isso, sabe? Eu acho que, assim, a questão de saúde é questão de vida. Mexeu com saúde, mexeu com a humanidade, na sua essência. Porque qualquer outra coisa consegue recuperar, né? A economia tu recupera. Exatamente. Agora, saúde não. Saúde, mexer em saúde, eu acho que... E mexe com tudo, né? Porque, tipo assim, vamos supor, não tem condições de saúde aqui, várias pessoas esperando atendimento, sim, aí tu perde em todos os âmbitos, tu vai perder. E outra coisa, um ponto também que ia ser destacado com relação às pessoas mais carentes, sabe? Pessoas que têm menos possibilidades financeiras e que precisam de ter um suporte melhor. Só que a gente viu ao contrário, né? Eu precisei aqui do hospital de Lona Miller umas 3 vezes nesse ano agora. Fui bem atendido na recepção. O médico, 2 vezes. 2 vezes. Eu achava que ele não era médico. Enfim, mas cada um tem um jeito de trabalhar. Teve, nessas 3 vezes, 2 erraram o diagnóstico. Minha mãe, só para em termos de exemplo, ela estava infartando. O médico disse que era um problema de pressão. Ela estava com dor nas costas, estava infartando na época. E o médico mandou ela embora, porque era problema de pressão. Eu questionei, doutor, mas problema de pressão com dor no peito? A pressão dá dor? Aí, depende muito do caso. Então, assim, Fernando, não adianta ter médico, tem que ter profissional. Tá? Capacitado, né? Capacitado. Não adianta estar ali só para preencher o time. Dizer assim, eu sou médico. Aí a mortalidade vai aumentar. Aí, né, na questão da minha mãe, a gente levou para um outro hospital, a gente levou para Criciúma, e chegando em Criciúma, disse assim, não, tua mãe está infartada. Tá? Poderia acontecer para nem ter dado tempo de chegar aqui. E o médico mandou ela embora, se não me engano, com um remédio de dor nas costas, uma coisa assim. E a minha mãe com problema no coração. Mal mandou assim, não, vamos fazer um exame de coração. Então, são situações que existem. Então, quantas vezes aconteceu isso com outras pessoas que a gente não tem conhecimento? A minha mãe, mesma coisa. Ela não foi um caso tão grave, lógico, mas ela estava com problema de coluna. Aí ela foi 3 dias seguidos, com 3 médicos diferentes. Cada um deu um diagnóstico diferente. Um disse que era rim, o outro disse que era coluna, e o outro disse que era pulmão. Agora vai entender. Aí, e aí um era contraditório ao outro. Você disse, não, mas daí falava assim, mas o outro doutor falou que era isso. Não, mas isso não acontece. Entendeu? O tal sintoma que tu tens não acontece por causa da coluna. Agora já pensou? Agora, daqui a pouco o outro é o coração. Então, assim, a questão de saúde é uma isso, mas não é uma coisa grave, entendeu? Graças a Deus. Não, o da mãe não é uma questão grave, né? Mas como o doutor falou, a da sua mãe era... uma questão de vida ou morte. E graças a Deus, né, na misericórdia de Deus, ele deu oportunidade, a gente conseguiu socorro. Então, eu digo assim, quantas pessoas não tiveram essa oportunidade? Né, que foram para casa, que o médico deu a medicação, mas não deu certo. Mas eu não estou falando com relação ali ao médico em si. Eu estou falando sobre profissionalismo, Fernando. Tá? Porque assim, por exemplo, eu sou advogado, mas tem advogados e advogados. Existem médicos e médicos. Tem que ver realmente se a pessoa é um bom profissional. Né? Tem que ver se ela faz aquilo por amor, né? Exatamente. Não faz por dinheiro, não faz assim... Ali, tô passando... Meu Deus, né? Só estou assim, só para fechar o meu ponto aqui. Sim. Então, não tem amor no que está fazendo. Só para cumprir tabela, né? Exatamente. Então, assim, poxa vida, vamos dar prioridade. Conversado esse tempo atrás foi a questão do... E como a gente comentou hoje mesmo, né? A questão da empregabilidade. Né? Uhum. Questão do incentivo. Já que a gente está falando do município, vamos continuar no município. Do município dar o apoio.
ou pelo menos incentivo, né? Sim, sim. Aqui no município, eu tive do outro lado também, né? Como se diz, hoje eu sou um profissional liberal, mas eu fui empregado, né? Mas tu teve os três lados, né? Sim, O empresário, o funcionário e hoje o autônomo. o autônomo, exatamente. E essa experiência tem bastante, tem bastante. Então, Fernando, a questão da empregabilidade aqui no município, né? Hoje, muitas empresas, né, buscam nossa mão de obra aqui. E digo assim, ainda bem que existem essas empresas, porque se não tivesse o desemprego na nossa cidade era bem maior. Pô, eu vou te falar em números, tá? Que inclusive a Clausete estava aqui semana passada e ela falou ali em números que na Plazon, quando ela estava lá, 60% era mão de obra de Lauro Miller. 60%. Eles tinham em média 1.000 funcionários, então coloca aí 600 pessoas. Isso numa empresa só. Sim. Eu conheço a Proplast, não? Tem a Copobras ali, o grupo Copobras, que daí pega Coplast, Copobras, a Eliane, a Isaf, a Maestro, a Plazon. Exato. E fora os outros que vão de carro. Aí tem mais aquelas outras ali agora na Taipa ali, que tá indo também, aquela Farfest, aquelas outras ali. E aí eu te pergunto, Fernando, será que a vida inteira a gente vai ser assim? Será que nossa cidade ela não tem condições de pensar diferente, de ser assim um local, não servir como mão de obra? Será que sempre vai ser assim nossa cidade? Hoje a nossa cidade ela emprega, né, diretamente nas minas de carvão muita gente. Muitas pessoas são contra a mina de carvão, mas eu não sou, tá? Eu não sou porque hoje a nossa realidade é a mina de carvão. Traz mantimento para muita família para dentro de casa. Sem contar a valorização, querendo ou não, né? Exatamente. Hoje, com relação à aposentadoria especial que a gente trabalha, né, questão de lei, não entrando nesse mérito, mas com relação a emprego. Mas já pode também fazer o merchan quem estiver precisando, né? Então, mas assim, com relação ao emprego, tá? As minas de carvão, ela acolhe muitas famílias. Eu imagino hoje, se não tivesse as empresas de mina de carvão hoje trabalhando no nosso município, aí com certeza realmente seria uma cidade fantasma. Como já aconteceu algum tempo atrás, que as minas não existiam, não trabalhavam mais, era só realmente os aposentados, então assim, era bem complicado. Mas eu digo assim, a gente já tem que pensar um pouco diferente. Eu tenho ideia, eu tenho um pensamento de ver uma Lauro Miller diferente. Né? Vai mudar, vai ser uma Orleans, vai ser uma megalópole de empresas. Não vai ser. Tá? Até porque a logística não ajuda também. Está longe disso. Mas, pelo menos, abrir algumas empresas. Incentivar esses empreendedores que estão aqui no nosso município. Eu fiquei muito contente depois que eu soube que vai vir umas empresas grandes para cá. Por exemplo, o São Pedro, né? No mercado São Pedro, a Benoit. Tem 50 empregos diretos que eu soube. A Benoit, ele também ali. E outras vão puxando outras empresas. Sim. Né? Isso, eu fico muito contente, porque eu sei que daí vai gerar empregos. Aí não vai ser pessoas que vão precisar trabalhar em outras cidades, né? E, poxa vida, as coisas hoje em dia não são tão fáceis. Hoje, para um pai, um marido em casa, às vezes precisa da mulher trabalhando também, e vice-versa, né? Então, eu digo assim, quanto mais empregos a cidade oferecer, tiver para essas famílias, melhor. Vai manter as nossas crianças no nosso município, vai crescendo, né? E não gerando, né, mão de obra para outras cidades. Porque a riqueza que as pessoas estão produzindo, essas empresas, elas vão ficar naquelas cidades. Dificilmente vem para cá. Claro, volto a frisar, a questão de emprego. Ainda bem que existem essas empresas para oferecer mão de obra, para oferecer trabalho para essas pessoas. Eu trabalhei lá fora, trabalhei em Cocal, né? Então eu tive que fazer isso, porque Lauro Miller não existia muita oportunidade, não oferecia muita oportunidade. Por isso, Fernando, que eu digo o seguinte,
A gente tem que priorizar o nosso empreendedorismo. A questão de turismo tem que ser batalhada e muito, né? Eu parabenizo mais uma vez essa associação aqui do município em relação ao turismo, a LAT, né? Isso, a LAT. Pô, bacana, show. Até eles vão fazer um evento agora, né? Vão, top. Então, assim, são essas iniciativas que a gente precisa. O meu questionamento é o seguinte: por que já não foi feito isso lá atrás? Aí volta aquela questão, né? Já poderia estar colhendo, né? Exatamente. Então, assim, hoje... Tanto que uma das Pazons era para... Sim. Uma das unidades ali era para ser aqui, né? Teve projeto para isso. Teve projeto. E não, aí onde não teve apoio da gestão da época, né? Isso, essa questão de politicagem, sabe? Então, eu creio que isso a gente tem que deixar um pouquinho de lado, ver lá na frente, mirar lá no futuro, né? Ver o que realmente pode ser feito agora para a gente colher lá na frente, tá? Porque a gente vai colher os frutos lá na frente. Então, assim, ver uma Lauro Miller diferente. Ver aqui Lauro Miller são um povo batalhador, um povo capacitado, um povo que tem vontade de trabalhar. Né? Um povo assim que a gente sabe que acorda de manhã, vai para a luta, precisa, né? Então, assim, não foge à luta, né? Como se diz na bandeira do Brasil, não foge à luta, no hino. Então, assim, a nossa cidade é um povo acolhedor, é um povo batalhador, um povo que merece ter um futuro melhor, sempre diferente. Eu acho que hoje assim está meio que escravizada, né, a mão de obra, porque tipo, tu não está enriquecendo o teu... Exatamente. Está enriquecendo pessoas de outras cidades, benfeitorias para todas as cidades. Então, assim, vamos tentar pensar diferente, né? Vamos tentar, porque o que acontece? Hoje essas pessoas estão trabalhando lá fora. Os filhos dessas pessoas vão ter que ter um futuro. Será que nós, pais, vamos querer que também nossos filhos trabalhem fora e venham morar aqui? Por que a gente não tenta, pelo menos, vamos tentar fazer uma coisa diferente? Vamos buscar, vamos ter projetos, vamos à luta. Né? Vamos tentar fazer diferente. Tipo, em vez de sair da gente para lá, tentar trazer o pessoal para cá, né? Exatamente. É uma coisa assim para puxar essas pessoas para o nosso, tipo assim, para chamar para casa. Né? Não, vamos para casa, vamos tentar fazer alguma coisa no município. Por quê? Para uma empresa dessa, São Pedro, vir aqui para Lauro Miller, uma Benorte dessa, uma estrutura grande que estão fazendo no centro, e outras empresas, e eu tenho fé, Felipe, daqui a pouco vai vir agências bancárias, como eu já ouvi falar, tá? Vai vir uma agência bancária também. Eles veem o futuro para Lauro Miller. Só basta a gente ter oportunidade e ter incentivo. Tá? Eu tenho fé que um dia a gente vai mudar isso. Aí tu bota assim, né? Não tinha. Aí veio a Berlândia, né? Agora veio a Benoit, agora vem São Pedro, como tu falou, 50 empregos diretos, né? Sem encontrar empregos de forma indireta. Sim. Aí outras empresas já olham com outros olhos, né? Exato. E assim, o mercado hoje é competitivo, mas se a gente for em outras empresas, questão de logística, tudo bem, concordo. Mas existem empresas que poderiam se beneficiar daqui de Lauro Miller. Por exemplo, cerâmicas. Por exemplo, a cada dia, quantos caminhões de argila saem de Lauro Miller? Eu não sou detetor com relação ali das alíquotas que são cobradas dessas empresas, enfim, da argila, do valor, enfim. Mas eu digo assim, matéria-prima que sai da nossa município, né? Poucos empregos que sustentam empresas de outras cidades. Né? Então, assim, isso como exemplo. Mas um exemplo, né? Um exemplo. Então, poxa vida, Lauro Miller tem tudo para dar certo. Tem tudo. Basta somente, primeira coisa, colocar as pessoas certas nos lugares certos. Pessoas com visão, pessoas que têm um projeto, capacidade de empreender e capacidade de ver o futuro diferente. Eu tenho fé que um dia vai melhorar as coisas. Amém, tomara. Amém. E agora tá parte do merchan, né? Então, a gente, por um lado, Fernando, a gente já tem pelo código ético, a gente não pode, né, falar muito com relação ao nosso tem essa questão da OAB, né? Tem que ser respeitado, Mas eu digo assim, que Lauro Miller a gente tem bastante advogados profissionais, excelentes profissionais. Busquem qualidade sempre aqui nos nossos escritórios. Temos excelentes escritórios, né? Busque aquelas pessoas de confiança, né? E sempre
numa dúvida, numa questão, às vezes para não cometer alguns erros, às vezes a pessoa, poxa vida, por que eu não fui atrás de um conselho, de uma consulta, de um profissional? Às vezes faz um mau negócio, às vezes busca pessoas, às vezes estranhas, que a gente não conhece, de outros municípios, enfim, para, né, por exemplo, profissionais. Mas vamos tentar, né, enriquecer a questão ali dos nossos escritórios, não somente escritório de advocacia, mas de dentistas. Existem excelentes profissionais na nossa cidade. E que venham, assim, cada vez mais pessoas para agregar valor no nosso município. Eu digo assim que sempre tem espaço para mais um. A questão da OAB, a gente não pode dizer que onde fica o escritório, enfim, a gente não pode fazer propaganda, mas eu, como advogado, hoje, Fernando, como pai também, eu digo que Lauro Miller precisava dar uma virada. Precisava, sim, de pessoas com capacidade, com visão, com experiência, né, que tenha, além de tudo, fé em Deus, né, coração cristão, e busque, né, uma cidade melhor, uma cidade diferente, né, porque se a gente ficar de braço cruzado, né, os mesmos sempre vão ficar lá. Né? Se a gente ousar, por exemplo, como essa questão da associação, essa associação para mim é show de bola. Nossa, a gente tem que dar parabéns, tem que ser muito reconhecido. Então, são pessoas que saem das suas casas para buscar o melhor para o município, essas pessoas merecem ser valorizadas. Então, pessoas novas, pessoas com ideais, pessoas com cabeças diferentes. E tem que ser ouvidas. Por isso que, às vezes, a política, a governabilidade do município, ela peca muito em não ouvir as pessoas. Eu tenho opinião, tu tem opinião, mas qual de dois é a certa? Vamos ouvir, pelo menos. Talvez as duas sejam certas, né? As colocadas em pontos diferentes, exatamente. Né? Mas pelo menos dá a oportunidade de ouvir. Sim. Né? É isso que falta no nosso município. E essa também, como o doutor falou, a falta de comunicação, né? Exato. Por parte do... Exatamente. Eu acho que precisava melhorar muita coisa. Precisava. Ah, mas a gente está fazendo o possível. Mas, poxa vida, será que o teu possível é o possível da outra pessoa? Será que não poderia ser um possível melhor, né? Exato. Será que não tem outro caminho que a gente pode, né, trilhar? Quem sabe? É isso que eu vejo a política. A política é feita de pessoas, de comunicação, de tete a tete, como se diz, né, na conversa. E não desvalorizar as pessoas. Eu acho que tem que ter um pouco mais de mente aberta, né? Mente aberta, acolher as pessoas, ouvir as pessoas. Não chegar lá e ter uma certa vaidade. Ah, porque eu cheguei aqui, porque eu ganhei. A pessoa, Fernando, nunca ganha sozinha. Se olhar para trás, né, vai ver que tem muita gente que seja o mínimo, mas te ajudou a chegar ali, sabe? Foi como o doutor citou o seu caso ali, que teve várias pessoas que o doutor agradeceu, porque... Então, e a gente tem que ver realmente, né, que a gente está só de passagem nesse mundo. Eu lembro uma frase, inclusive eu até já falei aqui, uma frase que eu vi num filme dizendo assim: o bem que a gente faz para os outros ecoa na eternidade. E eu creio que sim. Eu creio que o que a gente pode fazer pelos outros, né, o nosso galardão está separado lá no céu. E eu sempre penso de uma maneira, eu acho que é muito melhor tu poder ajudar do que tu precisar ser ajudado, né? O reflexo, a vida te traz o benefício, Fernando. Não precisa nem pedir. A vida mesmo te carrega de trazer o teu benefício. 100%. Não, e até interessante, né? A gente está comentando sobre isso, o pessoal vê que o Dr. Kaminski nem sempre andou com carro bom, nem sempre. Às vezes o pessoal só vê as partes boas. Né? Nossa, cara, eu comecei lá voltando lá, de Fusca, velho. De Fusca, o Fuscão. E financiado pelo banco, o banco querendo pegar o Fusca e pega pra lá, pega pra cá, pega pra lá e vão vender o Moscodói por isso dar certo. Mas olha, graças a Deus, essa foi uma parte da minha vida assim que me trouxe bastante coisa, assim, eu digo no sentido assim de aprendizagem, de experiência. A vida, a gente tem que separar as coisas boas das coisas ruins, né? As coisas boas tem que tentar fazer mais e melhor. E as coisas ruins a gente tem que tomar como aprendizado. E eu digo para ti assim que todo mundo passa por dificuldade. Todo mundo, em todo segmento, todas as profissões.
mas tu tem que ser forte possível, né? Tem que caminhar e não parar. As pessoas, às vezes lá no meu escritório, eu converso e eu saio às vezes até do próprio direito e às vezes eu passo até pelo psicólogo. Eu dou até conselho, cara. Então, assim, às vezes a pessoa vai falar numa coisa e às vezes ela sai lá do escritório, poxa vida, eu saí daqui, estou saindo com uma paz, estou saindo assim, mais leve. Já faz a terapia junto? Terapia. Aí depois me vê, olha, eu tô tonto, sentado. Então, poxa vida, mas assim, isso me satisfaz, sabe, Fernando? Porque, como eu te falei, eu acho que a minha essência é ajudar as pessoas. Quando eu vejo que eu consigo, pelo menos uma palavra, trazer um conforto, um alento para aquela pessoa. Às vezes a pessoa não quer nada, ela quer ouvir uma palavra, ela quer ser ouvida, ela quer ser importante. E isso, eu noto que as pessoas precisam disso. A carência faz parte da natureza humana, mas eu digo para ti, as pessoas hoje dificilmente têm paciência de ouvir pessoas mais velhas também. É difícil as pessoas terem paciência de ouvir as pessoas mais velhas. E isso eu levo assim como um dom para mim, sabe? Porque eu gosto de falar, mas eu gosto de ouvir. E isso, querendo ou não, é como se fosse uma empatia que deixa a pessoa importante. Sente bem, a pessoa sente bem. E, como eu falei, é até importante falar isso, porque às vezes o pessoal pensa que ou é tarde para começar alguma coisa, né? Não, justamente. Eu comecei a estudar com 32 anos. Eu comecei com 32 também, eu achei que eu já estava velho, então agora não, a gente não pode desistir dos nossos sonhos, a gente não pode desistir. Não tem idade para desistir de sonho, não existe isso. E eu vou te falar, tem gente que estuda comigo, acho que tem uns 60 anos, tem gente com... Entendeu? Exatamente. Mas eu vou ser pouco tempo. Não, a gente não sabe o dia de amanhã. A vida da gente é rápida, com certeza. Mas a gente não pode pensar no final dos nossos dias. A gente tem que pensar cada dia um dia diferente. Viver cada momento. Até porque se tu for pensar assim, tu nunca faz nada, né? Não faz nada, fica em casa com medo, né, de morrer, olha lá ainda. De querer sair de casa, né? E foi igual aquela vez no ano 2000, acho que foi, né? Foi que né? disse que ia acabar o mundo, né? Foi. O pessoal saiu fazendo conta. Ih, rapaz, isso aí é uma outra história para outra entrevista, questão de empréstimo, nossa, Deus fala, né? Como tem gente. Mas até, agora como falou, ouvindo isso, é até importante, como eu falei, eu achei que eu tinha começado velho, esse dia eu estava vendo algumas histórias ali, do próprio Walt Disney, Sim. que começaram tudo com 50 anos, Foi. e fizeram fortunas ali mensuráveis, né? Roberto Marinho, 65 anos, né? Então, 60 anos, 65. Então, assim, nunca é tarde para começar. Nunca é tarde. Desde que tu tenha um sonho, um objetivo traçado. Mas é difícil. Pede para Deus. Conversa com Deus. Seja teu melhor amigo. O Espírito Santo te orienta. Busca no teu caminho. Tá? Mas é difícil, eu não tenho condições. Né? Faz oração. Vai chegar a hora. Vai chegar a hora. Tudo tem seu tempo determinado na Terra. E uma coisa que me chama a atenção, Fernando, às vezes as pessoas desistem muito cedo dos objetivos. As pessoas às vezes acham que o meu problema é maior que todos os outros. Não é. Não é. Eu tinha esse meu irmão que faz 3 meses que a gente perdeu ele tinha distrofia muscular. Ele era cadeirante desde os 17 anos. 17 anos, E eu sempre ajudei ele. Nos últimos tempos agora, acho que pouco tempo, no caso, eu não morava mais com eles, né? Mas eu sempre, até eu casar, eu sempre colocava ele na cama todo dia. Ajudava, trocava a roupa dele, enfim, virava ele, porque ele não tinha força de se manter. E assim, não podia nem se virar na cama. Depois de certo tempo casado também, eu sempre ia todo dia na casa da mãe, porque ele era pesado, era fortinho, gordinho. E aí a minha mãe e meu pai já eram mais fracos, e eu tentava pelo menos, né, aliviar a questão deles. E eu sempre colocava ele, né, às vezes ajudava no banho, botava roupa, fazia ginástica, saía com ele, né, ele nunca teve assim, andava, ele nunca
tirou carteira, né? Nunca, nunca, nunca. E eu era o motorista dele. Daí teve algumas vezes que eu botava ele no carro e saía com ele, para ele conhecer as coisas, né? Conhecer o mundo. E às vezes na BR-101, quando eu andava com ele, né, eu abaixava o vidro e pegava aquele vento, né, no rosto dele, aquela sensação de liberdade, sabe? E eu olhava para o rosto dele, né, pô, rapidinho, eu via assim o rosto dele que ele estava vivendo, tá? Então, assim, que coisa boa. E um simples ato, né, se for pensar, Coisa né? simples. Então, assim, eu digo isso porque, às vezes, a gente acha que, eu tenho um grande problema na vida. Não, não. Se a gente olhar só para o nosso umbigo, realmente é. Agora, se a gente olhar em redor, a gente vai ver que tem muita gente pior que a gente. Mas mesmo assim, o que eu quero dizer é que a gente não pode perder a fé. Tá? Esse meu irmão, ele faleceu, guardou a fé dele. Né? Ele foi uma bênção nas nossas vidas, porque ele trouxe também conhecimento da palavra de Deus para a gente. Então, ele fez a parte dele, cumpriu a missão dele. Mas eu digo assim, trazendo isso para nós, ele tinha todas as dificuldades do mundo para reclamar. E ele não reclamava. Não reclamava. Então, eu digo para ti, Fernando, que as pessoas hoje, uma geração que às vezes o problema pequeno se torna um grande problema. Porque eu sou muito velho para começar uma faculdade. Porque eu não tenho apoio. Porque eu não tenho dinheiro. Porque isso, porque aquilo. Se tu tens força de vontade, se tu tens foco, tu tens fé de conseguir o que tu quer, pede para Deus que Ele vai te dar, vai te abençoar. E faz a tua parte. Faz a tua parte. Tudo vai cooperar. Então, agora, só para a gente estar finalizando, o doutor tem vamos supor, projeto de empreendimento? Então, Fernando, rapaz, se eu for olhar para trás, o projeto que eu mais tenho, assim, esse final de ano, né, a gente vai, no caso, terminar esse ano no nosso escritório, enfim, o ano que vem tem um ano político, né? Eu vou abrir um segredo que para muitas pessoas não é segredo. Eu fui convidado para seguir um partido. Na verdade, não foi nenhum partido, foi mais de um, para tentar agregar, né, ajudar, enfim. Né, eu me sinto honrado, né, até porque eu não sou o salvador da pátria, muito pelo contrário, mas eu gostaria, pelo menos, de ajudar de uma forma ou de outra. Colocar o meu nome à disposição, ajudar as pessoas. Eu acho que é isso que vale na vida, é ajudar as pessoas. Como eu comentei contigo, isso me lisonjeia, né? Isso me completa. Né? Saber que eu posso mudar a vida de pessoas como a gente consegue fazer no escritório, mudar, né? Quando a gente ganha uma ação, a gente não ganha todas, mas quando a gente ganha, eu assim, fico às vezes mais feliz do que a pessoa, porque eu sei que eu consegui, né, ter uma pequena parcela, uma mudança da vida para melhor. Tá? É isso que me deixa mais assim, mais completo, mais feliz, que me deixa mais perto de Deus, sabe? Então é isso que me deixa, que me dá o combustível do dia a dia. E a questão política, eu sempre gostei, né, de política, tanto é que eu fui candidato uma vez, sabendo que não ia, né, atingir o objetivo, mas hoje, com a carga que a gente tem de experiência, né, com algumas situações que a gente pode agregar valor, eu creio que eu posso contribuir de uma forma ou de outra. Então, o ano que vem, quem sabe? A gente nunca sabe, os planos a gente faz, mas quem assina é Deus, né? Então, Não, mas assim, então já fica o convite, assim que tiver assinatura de Deus, fica o convite sim. para te vir aqui e estar comentando aqui com a gente. Obrigado. Com certeza, vou estar assim. É um prazer, Fernando. É um prazer. É um prazer participar do podcast, é um prazer na tua presença aqui. Tá? Queria agradecer mais uma vez o convite e agradecer aos internautas, enfim, as pessoas que estão nos assistindo, né?
Quem precisar de um advogado, quem precisar de um amigo, quem precisar de uma pessoa para conversar. Um psicólogo. Eu vou estar sempre à disposição, sempre. Queria mais uma vez agradecer também ao doutor pelo ter aceito o convite, né? Parabenizar por toda essa bela trajetória de vida. E futuramente espero que de novo. Quem sabe a gente está como, quem sabe pro candidato, quem sabe, né? Enfim. Pelo menos falando sobre política, a gente vai estar. Exatamente, com certeza. Então tá, obrigado, doutor.